E se Izuku tivesse as 10 sombras? A história começa em um mundo onde 80% das pessoas tinha poderes enquanto os 20% não tinha. E alguns deles são desprezados e outros não. Alguns são mortos e outros não, quase ninguém liga para eles. Vamos agora ver um garoto chamado Izuku Midoriya. Ele estava junto de sua mãe em Midoriya. Eles estavam em um hospital, sentados em uma cadeira, enquanto um doutor estava sentado à frente dos dois. O Izuku estava chocado com a notícia que o doutor lhe deu, de que o Izuku era uma pessoa sem poderes. Então tudo aqui seria igual à história original. Então vamos para um dia em que todos da escola do Izuku sabem que ele não tem poderes. Então um garoto chamado Bakugou começaria a infernizar a vida do Izuku, só porque ele tinha individualidade. E isso era o que todos achavam. Então um certo dia Bakugou e seus amigos estavam fazendo mal a um menino. Então Izuku, com a sua vontade de ser um herói, seus amigos de machucar mais o garoto indefeso, assim ele se colocaria na frente do garoto. Assim ele diria: pare com isso, Kachan. Então o Bakugou com raiva começaria a bater no Izuku, enquanto os seus amigos faziam o mesmo. O Izuku não tinha como fazer nada, então o Bakugou passou dos limites, assim lançando uma explosão no Izuku, assim ele indo para não muito longe. Então o Bakugou daria várias explosões no Izuku. As explosões do Bakugou ficavam cada vez mais forte, então quase arrancando algumas partes do Izuku. Então ele jogaria o Izuku para longe, e o Bakugou diria: hoje é o seu último suspiro, Deku, seu merda e inútil. Assim o Izuku com medo faria um sinão com a mão, assim uma coisa sairia da sombra do Izuku. Mas essa coisa era um ser humanoide, ele tinha uma roda em suas costas. Assim o Bakugou e seus amigos saíram correndo, mas o ser humanoide olhou para o Izuku. Então ele foi dar um soco no Izuku, mas o Izuku desmaiaria. Assim o ser que tem o nome de Mauraga se desapareceria em fumaça, assim voltando para a sombra do Izuku. Então o Izuku acordaria e iria para sua casa. Então ele contaria tudo para sua mãe. Assim eles indo para o médico de novo. Assim ele dizendo que o Izuku tem um poder, mas é desconhecido. Então o Izuku começaria a treinar os seus poderes. Depois de alguns anos, tudo aqui foi igual à história original, menos a parte de que o Izuku sofria na escala, e ele não teria se agarrado nos pés do All Might, por não ligar para a explosão. Então ele iria até lá e veria o Bakugou com um vilão. Então o Izuku veria que os heróis não estavam fazendo nada. Então ele largaria sua bolsa e iria para cima do vilão. Então ele faria um sinão com a mão, assim dizendo: cães divinos. Assim, saindo cães da sombra do Izuku, eles atacariam o vilão, e estavam dando um pau no vilão. Então o Izuku tiraria o Bakugou de dentro do vilão. Então o All Might apareceria e daria um soco no vilão, assim derrotando o vilão. Assim os heróis reclamariam com o Izuku. Então ele diria: mas eu salvei uma vida, ao contrário de vocês que ficaram parados. Então separaria 10 meses. Izuku estava estrando na rua para ser um herói, mas ele veria uma garota que estava prestes a cair. Mas ele a segurou e ela se soltou do Izuku, e ela diria o seu nome, que é Uraraka, e o Izuku diria o seu nome para ela. Assim eles virando grandes amigos. Tudo seria igual à história original. Mas quando Ida falaria que o Izuku estava falando muito, o Izuku só ficaria calado e Ida falaria: me responda. Então o Izuku diria: cara, você tá atrapalhando. Então ele se sentaria. Assim o professor continuando. Então eles iriam destruir os robôs. Assim o portão se abriria. Assim o Izuku saindo correndo. Então todos perguntariam o porquê do Izuku está correndo. Então o professor diria: andem, minha gente, ou ele vai pegar todos os pontos. Então todos correriam atrás do Izuku. Então o Izuku faria um sinão com a mão, assim chamando os cães divinos. Eles juntos do Izuku estavam destruindo vários robôs, assim deixando todos surpresos, até mesmo os heróis, que estavam assistindo, vendo como os alunos se saíram. Então um robô gigante apareceria. Assim todos saíram correndo. Mas quando o Izuku iria sair correndo, ele veria o Uraraka, pressa e com o gigante robô indo em sua direção. Assim Izuku não queria fazer aquilo, mas era para salvar uma pessoa. Então ele faria um sinão com a mão. Então da sua sombra apareceria uma Uraga. Então após ele ter invocado uma Uraga, ele sairia correndo, assim chegando na Uraraka, assim a salvando. Mas uma Uraga iria para cima do robô, assim destruindo o robô com um só soco. Assim o Izuku rapidamente pegaria uma pedra e bateria com a pedra em seu rosto, assim desmaiando, e uma Uraga voltando para sua sombra. Então eles levariam o Izuku para sairia do hospital
hospital, e iria para sua casa. Então ele chegaria na sua casa, assim indo tomar banho e indo dormir. Na manhã seguinte, então Izuku estava no sofá assistindo TV, então alguém bateria na porta, assim ele indo abrir, assim ele vendo que era uma carta da UA, assim ele iria para o seu quarto e abriria a carta. Então lá apareceria o diretor da UA, dizendo que ele estava aceito em sua escola de heróis. Ele diria que era para o Izuku ir depois de suas semanas. 2 semanas depois, Izuku estaria procurando a sala 1. Ele acharia e entraria nela. Assim todos olharam para ele, pois estavam muito curiosos para saber qual era a individualidade do Izuku, pois eles viram que ela era muito poderosa. Assim a Uraraka apareceria entrando na porta, e vendo o Izuku e falando com ele. Então Ida falaria para o Izuku seu nome, com o Izuku fazendo o mesmo. Então o seu professor chegaria. O nome do professor é Aizawa. Então ele assim todos indo. Então lá o Aizawa chamaria o Bakugou para lançar uma bola. Então o Aizawa mandaria ele lançar a bola com seu poder. Assim o Bakugou prepararia uma explosão e diria: morra, assim a bola chegando a 704 metros de distância. Assim todos ficaram impressionados. Então a Aizawa diria que quem ficasse em último seria expulso da UA. Assim todos ficaram com medo de serem expulsos, menos o Bakugou, o Todoroki, o Izuku e a Momo. Então o Izuku passaria em todos os testes. Então na vez do Izuku lançar a bola, ele lançaria até 4 km, assim deixando todos impressionados. Depois dos testes, todos iriam para as suas casas. Na manhã seguinte, Izuku estava na UA, então o Almirante entraria na sala, de uma forma estranha, mas ninguém ligaria. Assim ele diria que eles teriam um teste de combate. Então aqui as equipes seria igual ao original. Então o Izuku e a Uraraka entrariam no prédio, assim o Izuku fazendo um sinão com a mão, assim invocando os cães divinos, assim eles achariam a bomba, assim eles indo na direção dela. Então o Izuku perceberia que o Bakugou iria atacar, assim ele jogaria a Uraraka para outro corredor Bakugou, mas ele mandaria os seus cães divinos para cima do Bakugou, assim ele atacando o Bakugou com tudo, assim o Bakugou tendo dificuldades de reagir. Então o Izuku não perderia tempo, então ele concentraria sua individualidade nas mãos, assim deixando seus ataques mais fortes. Então ele iria para cima do Bakugou, assim dando muitos golpes, mas o Bakugou se soltou dos cães divinos e atacou o Izuku, mas o Izuku estava ganhando a luta, até que o Bakugou soltaria um pino, assim fazendo uma enorme explosão, assim um cão divino entraria na frente do Izuku, assim o protegendo. Então o Izuku guardaria o cão divino na sua sombra, enquanto o outro morde o Bakugou, assim o distraindo. Então o Izuku daria muitos golpes no Bakugou. O Izuku não estava deixando nem mesmo um tempo de reação. Então o Bakugou desmaiaria por ter levado tantos golpes. Então o Izuku mandaria o seu cão divino ajudar a Uraraka, assim ele indo. Então o cão divino morderia a perna do Ida, assim a Uraraka tocando heróis vencendo, e o Rime dos vilões perdendo. Aqui tudo seria igual à história original, com o Bakugou indo para sua casa, e o Izuku também indo para a sua. Bom, essa foi a teoria de e se Izuku tivesse as 10 sombras. Se você gostou, sei lá, faz o que você quiser, pois eu faço vídeo por diversão.